Antes que você já vá direto me julgar só pelo título, eu te peço, por favor, me dá uma oportunidade de eu contar a minha história, escute até o final primeiro e aí depois você fica livre para comentar o que você bem quiser, combinado? Então, eu me chamo Larissa, eu tenho 33 anos e a minha história começou lá em 2005, quando eu conheci o Helenilson. Naquela época, eu tinha 17 anos e ele tinha 19. E, gente, pensa num rapaz maravilhoso. Sempre é assim, né? O Helenilson era um menino estudioso, trabalhador, gentil, educado, cavalheiro, de boa família. Eu fiquei encantadíssima e como eu vi que ele também gostou de mim, logo a gente começou a namorar. Nosso namoro sempre foi um mar de rosas também. Eu lembro que quando a gente namorava, a mãe dele ficava me fazendo uma pergunta que naquela época eu não entendia nada, porque ela não era direta, ela ficava só me rodeando. Ela falava assim: Larissa, o meu filho é diferente? E eu perguntava assim: diferente como? Ela, eu queria saber se ele é igual aos outros rapazes, mas eu não conseguia entender e ficava sempre assim. A gente se casou em 2010, namoramos 5 anos. É que o Helenilson me falava assim que queria terminar a faculdade primeiro. Ele tinha medo que se a gente se casasse antes dele se formar, a gente tivesse filho, acabasse atrapalhando. Enfim, eu respeitei o momento dele. E mesmo depois que a gente se casou, ele continuou sim sendo aquele menino bacana comigo, sabe? Atencioso, carinhoso. O Helenilson sempre gostou de me presentear, de me levar para sair. O problema não é esse. O problema é que na hora H, sabe, lá na intimidade, a gente não dava certo. Eu não consigo explicar bem, mas não dava liga, não tinha química. Parece que era algo forçado, que não era natural nem para mim e nem para ele. Só que naquela altura, a gente estava no começo do casamento, então eu não tinha coragem de falar isso, eu tinha medo de tocar nesse assunto e ele se sentir ofendido, sei lá, eu acabar ofendendo a masculinidade dele. Então eu só ia empurrando isso com a barriga e esperando que algum dia fosse melhorar, né? Que a gente ia se encontrar ali na hora H. Acontece que logo a gente teve o nosso filho. E depois que o meu filho nasceu, a situação piorou ainda mais. Porque aí o Helenilson ele não me procurava mais, a gente quase não ficava. Dentro de um mês, a gente ficava 1 ou 2 vezes. E cara, tá certo, nosso relacionamento era bacana? Era. Ele era muito bom comigo? Sim. Nosso casamento era super tranquilo? Sim. Mas só que um relacionamento, né, um casal, ele precisa também de uma vida íntima ativa. Então um dia eu questionei ele, eu falei assim: Helenilson, tem alguma coisa de errada no nosso casamento, a gente tem que dar uma olhada nisso aí, né? Porque a gente tá quase como irmãos. E eu acho que nesse dia ele ficou sem graça, ele me chamou pra sair, porque tinha um tempinho que a gente nem saía mais. A gente foi, deixou o menino com a mãe dele, ele me levou no restaurante, depois ele me levou pro motel e foi tipo assim, ó, muito bom, sabe? Deu uma animada na coisa. Acontece que foi só nesse dia. Depois, nosso casamento voltou para aquela situação deplorável. E eu comecei a sempre questionar ele, a perguntar se ele tinha outra, se ele não me amava mais, ou se, sei lá, agora ele me achava feia, não sentia atração mais. E ele sempre negava tudo, falava que não era isso, que a gente tinha caído na rotina e de repente era isso que estava estragando um pouco o nosso relacionamento, e eu sempre sem entender nada, o porquê que só na hora H estava daquele jeito. Até que um dia a gente estava conversando sobre isso, sabe? Eu questionando que estava faltando alguma coisa ali. Helenilson virou para mim e falou assim: Larissa, até que ponto você está disposta a se abrir para novas experiências? Até que ponto você está disposta a conhecer coisas novas e tentar trazer para o nosso relacionamento? Quando ele começou com essa conversa, eu já pensei logo que o Helenilson estivesse tentando me pedir para talvez a gente ficar com outra mulher. Porque assim, a gente nunca tinha conversado a respeito disso. Não, eu sou meio que careta, eu sou daquelas assim que eu defendo o casamento à moda antiga, a família tradicional. Eu acho que eu jamais aceitaria um relacionamento aberto. Acontece que da forma que o Helenilson estava me preparando, dava a entender isso, sabe?
Então, quando ele começou a me perguntar, eu não consegui responder. Eu fiquei paralisada, eu tive medo que ele terminasse o que ele estava tentando falar. É aquilo, né, gente? A gente quer que o outro seja 100% sincero, mas quando ele vem falar o que ele está pensando, às vezes você não está preparada para ouvir. Então, o Helenilson percebeu que eu tava meio incomodada, sabe? Que eu tava meio intimidada com o que ele tava tentando me falar. E ele disse assim, ah não, Larissa, deixa isso pra lá, esquece. Eu não quero te magoar, eu também não quero piorar a situação do nosso casamento. Gente, ele sempre foi um cavalheiro, isso eu não posso negar, sabe? Ele sempre tentou respeitar os meus limites. E a gente deixou essa conversa pra lá. Só que depois disso eu fiquei pensando, é claro, o tempo passou e eu meio que fiquei me sentindo culpada. Eu pensava assim, gente, mas eu que ficava cobrando dele uma explicação do porquê a gente estava daquele jeito. E quando ele tenta me falar, quando ele tenta me propor uma solução, eu não deixo ele falar, então assim, eu meio que fui injusta, né? Eu juro que eu pensava nessa situação. E isso não saía da minha cabeça, e eu me sentindo culpada, e eu pensando assim, se o nosso casamento for por água abaixo, talvez eu tenha uma parcela de culpa, talvez eu não esteja aberto o suficiente de ouvir ele falar, dele dar a opinião dele. E aí um dia a gente deitou para dormir e eu disse assim, Helenilson, aquele outro dia, a gente estava conversando sobre o nosso casamento, e você me perguntou até que ponto eu estava disposta a experimentar coisas novas. E eu queria saber sobre o que exatamente você estava falando. E aí, quando o Helenilson começou a me contar mais uma vez, eu desesperada, eu com essa mania de ser ansiosa, né, do jeito que eu sou, passei o carro na frente dos bois, atropelei ele e falei assim, é outra mulher, não é? E ele falou assim, não, eu pensei em tentar colocar outra pessoa assim na nossa relação, mas não exatamente uma mulher. Gente, nessa hora eu fiquei em choque. Nessa hora o meu susto foi muito maior, porque ali eu percebi que ele estava tentando me propor para a gente ficar com outro homem. Então no susto, eu reagi meio que no susto e eu perguntei, como assim outro homem? Então você também ficaria com outro homem? Sabe, no susto, eu não estava raciocinando bem. E ele falou assim, não, Larissa, eu pensei primeiro em ver você ficando com outro homem. E aí a gente deixava rolar e sei lá, o que rolasse, rolou. Gente, nessa hora, passou tanta coisa na minha cabeça. Passou na minha cabeça, assim, que na verdade ele gostava de homem, só não tinha coragem de se assumir. Passou também que não, que ele estava tentando me testar, que se eu topasse, ele ia falar assim, ah, então você quer me trair, né? Ia me pegar no pulo. Passava mil coisas na minha cabeça. Eu não consegui dar resposta para ele. Acontece que depois disso, sabe, desde o dia que ele me propôs isso, o nosso relacionamento ficou esquisito. Tipo assim, tem 3 anos que a gente arrasta essa situação. A gente nunca fez. A gente nunca realizou essa fantasia dele. Mas eu sinto que mesmo sem a gente ter realizado, parece que isso já acabou com o nosso casamento. Porque sempre que ele tem uma oportunidade, ele toca nesse assunto. É mais quando a gente tá ficando, ele joga esse assunto, sabe, assim por alto e começa a falar. Mas no dia a dia, parece que a gente tem vergonha de conversar um com o outro. Parece que a gente tem vergonha de olhar diretamente um pro outro. Como eu disse, a gente não realizou, mas parece que só dele ter falado isso já acabou com o nosso relacionamento. Hoje eu não me sinto uma pessoa completa mais. Eu amo meu marido, mas eu não me sinto completa e eu não sei o que fazer, sabe? Eu já tô quase que convencida de que o Helenilson, ele não é hétero. Eu tô quase convencida que ele casou comigo só por fachada, meio que pra manter a fama da família dele, sabe? Eu sei que eu amo muito meu marido, mas eu não tô completa, eu não tô feliz. E por outro lado, eu não queria me separar dele por causa do nosso filho também, porque os dois são muito grudados, sabe? Eu não queria afastar o meu filho do pai dele. Então, eu tô perdida. Eu não sei o que eu devo fazer. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, antes de tudo, eu quero dizer que quando você for comentar aí em algum vídeo, em alguma história, eu quero que você coloque na sua consciência
que a pessoa que vai estar lendo é um ser humano, tá? Não é uma máquina que está de trás de um celular, de trás de um computador, não. Então, tenha mais empatia, tenha mais consideração. Não tô dizendo para você ser falso, para você passar pano, só tô te pedindo para você ter empatia, mais nada, tá certo? A respeito dessa história de hoje, confesso que eu tenho até um pouco de medo de dar a minha opinião. Essa menina, ela tá muito confusa, né? Primeiro, ela jogou aí que a sogra dela ficava questionando sobre o filho dela ser diferente. Eu, sinceramente, acho que a mãe dele já desconfiava quando ele era solteiro, né? De que, na verdade, ele gosta de homens, por isso que ela ficava questionando. E aí, depois veio isso, né? Ele quis jogar outro homem na parada, né? Quis colocar outro homem no casamento. E não que o fato dele ter proposto isso torna ele um gay, né? Torna ele um cara que gosta de homens, mas por causa de todo o contexto da história, né, gente? Primeiro, a sogra dela, né, ficava jogando aí, perguntando se o filho era diferente. Depois, ela mesma disse que eles sempre deram certo, porém na hora H não batia, não rolava química. E aí, pra fechar com chave de ouro, ele propôs trazer um cara pra relação. Então, assim, eu não tô julgando, eu só tô dando a minha opinião. Eu acho que ele gosta, assim, de homem. E de repente, ele nunca se assumiu, sei lá, por uma cobrança da sociedade, por uma cobrança da família. Eu já imagino que a família dele cobrava ele muito a respeito disso. Prova é que a sogra já ficava perguntando, né? Meu filho é diferente? Meu filho é diferente? Então, assim, se é que seja isso, que ele não gosta de mulher, eu acho que é muito triste a pessoa ter que viver uma vida de mentira, viver fingindo uma coisa que ela não é, né? Então é isso. Essa é a minha opinião, eu espero que tudo se resolva. Deixa aqui a sua opinião, deixa também o seu joinha que ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse meio que está aparecendo aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de história de vida, não é conta adulta, história picante nem nada do tipo. Vocês podem perceber que mesmo como uma história como essa, eu deixo ela leve, eu falo de uma forma que ela fica leve, que ela fica assim, para as meninas mais novas poderem assistir, né? Não fica um conteúdo adulto. E lembrando que as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Eu sempre gosto de lembrar também porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição no final do vídeo, tá certo? É isso. Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau!